Graça e paz, meus irmãos. Trazer uma palavra hoje sobre. A gente falou que ele disse sobre os puritanos, né? Dar uma aprofundada melhor, né? Sobre a pregação puritana, né? A gente abre a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que está escrito assim: Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, veja bem aqui. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Quer que seja um momento oportuno ou não, você pregue a palavra. Exorte, ensine, né? O seu filho, por exemplo, na tua casa, dê uns bons exemplos, né? Ensina como adorar a Deus, né? Exorte, né? Com toda longanimidade, tempo, né? E doutrina. Não adianta você querer trazer uma, um ensinamento e amanhã você é o primeiro a não cumprir esse ensinamento. Então, é melhor você você fazer o ensinamento bíblico, sempre a gente fala na Bíblia, né? Na palavra, e você viver aquilo. Seja um exemplo para aqueles que estão perto de você, né? Então, os puritanos não pregavam para entreter, emocionar ou encher de igreja, né? Eles pregavam para glorificar a Deus, converter pecadores e santificar o povo de Deus, né? Então, sua pregação era expositiva, doutrinária, né? Doutrinal e experimental e prática. Era a palavra de Deus queimando no coração do pregador, né? E sendo lançada como fogo no coração do ouvinte. Então, era uma palavra biblicamente forte na palavra de Deus, que queimava no coração de quem estava ouvindo. Hoje a gente não vê isso aí mais, né? Exposição, hoje né, não prega a palavra, a sã doutrina na igreja, não é pregado mais. Expositiva e sistemática, né? Pregavam versículo por versículo, livro por livro, não pulavam textos difíceis. Essa que era a diferença, né? Explicavam o significado exato do texto antes de explicar, antes de aplicar, né? Eles explicavam o texto exato antes de aplicar aquilo, né? Então, ensinava primeiro, dizia o que era, para depois aplicar aquela palavra. Doutrinal, né? Não tinha medo de ensinar como hoje, né? As grandes doutrinas, depravação total, eleição, união com Cristo, justificação, santificação, etc. Acreditavam que doutrina sólida produz cristãos maduros. Veja bem, hoje, certas vezes a gente sempre conversa com outros cristãos e a gente fala, se a gente for pregar, se o pastor hoje for pregar a palavra, ou qualquer igreja hoje, não precisa ser a igreja evangélica, pode ser a igreja católica, pode ser toda a igreja, que pregar a palavra de Deus certo, como tem que ser, com a salvação, como pregar, exortar o pecado, fica a igreja vazia. Porque todo mundo vai na igreja que é uma pregação agradável, que seja agradável a eles. Não querem aquela palavra mais dura, que seja dura, mas que ensina, como nossos pais. Nossos pais não falavam as coisas para nós, para nos alegrarem. Sim, quando a gente merecia um elogio, claro que eles elogiavam, mas era uma doutrina dura. Aprendia na prática e na marra. Obrigação, doutrina, respeitar os pais, que hoje ninguém, né?
Hoje ainda estava falando com a minha esposa, acabou aquele negócio de chamar o pai de senhor, de senhora, né? Avó, avô, pai, mãe, né? Os mais velhos. Hoje é você, né? Aplicação poderosa. Esta era a marca mais forte. Dividiam a aplicação para diferentes tipos de ouvintes. Para os não convertidos, buscava a conversão. Para os hipócritas e formais, para os crentes fracos, desanimados ou caídos, para os crentes maduros. Então, eles tinham toda a maneira. Os hipócritas, aquelas pessoas que debocham daquilo que você prega, aqueles que não acreditam em nada, você vai pregar, fica tirando uma da tua cara. Então, é hipócritas, pessoas hipócritas. Então, eles tinham esse ensinamento para essas pessoas também. E os crentes fracos, os cristãos que era fraco, que não tinha aquela vida bem no caminho, né? Buscando cada vez mais a palavra de Deus no caminho certo. Era qualquer coisa. Tipo aquele crente que esquentava um pouquinho, esfriava, e mais frio do que quente, né? Então, mesma hora que estavam alegres, achando, dando glória a Deus, logo estavam desanimados, dizendo que Deus os abandonou, né? Como tem muito hoje, né? Estilo claro e ardente, né? Usava linguagens simples, ilustrações de vidas diárias, mas com muita unção e autoridade. Pregava longamente, né? Mais de 1, 2 horas pregava, mas o povo voltava para ouvir mais. Hoje passa de 40 minutos para você ver, né? Pregadores como os Thomas Watson, né? Richard Baxter, né? John Flavel e outros, né? Jonas Edwards, né? Também. Eles pregavam de 1 a 2 horas e as pessoas voltavam, queria continuar ouvindo, né? Aquela pregação. Era um ensinamento muito legal, né? Que eles então eles deixaram um legado impressionante, esses pregadores que eu citei acima, né? A pregação para hoje, né? Busque pregação que explique o texto bíblico com profundidade, não apenas histórias e piadas, né? Hoje a gente vê muito desse, né? Exija de si mesmo ouvir a pregação com o coração aberto, anotando e aplicando. Se você prega, prepare-se em oração. Explique o texto fielmente e aplique com ousadia e amor. Ler sermões puritanos, por exemplo, é muito bom. Muitos estão traduzidos já, né, que na nossa língua, porque a maioria são alemão, inglês, né? Eles são como remédio forte para a alma. Valorizo o domingo como dia de ouvir a voz de Deus através de uma pregação fiel, né? E a gente, para encerrar, a gente pode fazer uma oração, né? Senhor Deus, levanta em nossa pregação pregadores à semelhança dos puritanos, homens cheios de Espírito Santo, do Espírito Santo, fiéis à tua palavra, corajosa na aplicação e ardente em zelo pela tua glória. Queima em nossos corações os desejos de ouvir e obedecer a tua palavra com reverência. Que a pregação volte a ser o meio poderoso que tu usas para converter, santificar, consolar o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, o grande, né, pregador. Amém. Que Jesus foi um grande pregador. Ensinava, né? Ensinava as pessoas a seguir aquele caminho certo, o caminho que ele trazia para o povo seguir, né? E era um ensinamento que os apóstolos, agora, né? A mulher tá fazendo limpeza no vrido ali, né?
E Jesus ensinou todos os apóstolos a como trazer a palavra, né? Pregar a palavra certa, como ele queria. Vamos supor o Paulo, por exemplo. Paulo era um tirano, né? Que não era, né? Ele era um caçador de cristão, né? E Jesus transformou o coração dele, ensinando ele como ele fazia, ensinando como tinha que ser, né? E Paulo foi um dos maiores pregadores dos gentios, dos povos que não era escolhido de Deus, um povo que não era de Israel, outro povo. E Paulo pregou para todas essas pessoas, ensinando como Jesus ensinou, né? E que a gente possa viver essa palavra, que a gente possa sentir no nosso coração o desejo de servir a Deus de forma correta, né? E honesta. Que a gente fica por aqui, né? Espero que você curte, compartilhe esse vídeo, que possa ter um grande ensinamento na tua vida, e a gente espera para uma próxima, né? Se inscreva no canal, né? E convide as pessoas para assistir esse vídeo, né? E ter um entendimento melhor como é a fé reformada, como é a pregação expositiva, a pregação que ensina versículo por versículo, como tem que ser. Hoje a gente está falando dos puritanos, mas a gente tem, eu tenho ideias melhores para trazer pregação mesmo, né? Exortação de texto bíblico, né? Para o ensinamento. E a gente, assim que Deus vai dando vida, a gente vai transformando, né? A gente transforma aquilo que Deus coloca no nosso coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e todos os dias da nossa vida. Glória a Deus Pai.